Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula da neurogênese? Hoje continuaremos a estudar o nosso querido sistema nervoso. Porém, hoje veremos com mais detalhes o nosso querido encéfalo. O encéfalo, que é um dos componentes do nosso querido sistema nervoso central. Sem mais delongas, solta a vinheta! Muito bem, galera! Então hoje nós veremos com mais detalhes o nosso querido encéfalo. Vocês lembram? O sistema nervoso anatomicamente pode ser dividido em dois componentes: o sistema nervoso central e também o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que é a parte do sistema nervoso que se localiza no centro do corpo, e ele é formado pelo encéfalo e também pela medula espinal. Ou seja, galera, então hoje falaremos sobre o encéfalo, que é um dos componentes do nosso querido sistema nervoso central. Anota aí. O encéfalo é a parte superior do sistema nervoso central. E ele é formado por bilhões, isso mesmo, bilhões de neurônios, que são as células do sistema nervoso responsáveis pela transmissão de sinais químicos e elétricos. E também ele é formado pelas células da glia, que tem como função o controle da composição iônica, a transferência de substâncias para os neurônios, dentre outras. Galera, o encéfalo pode ser dividido em três partes principais. Ele pode ser dividido no cérebro, no tronco encefálico e também no nosso querido cerebelo. Tava bom demais para ser verdade, não é mesmo? Apenas 3 divisões. Mas agora chegou aquela parte que vocês adoram. Qual é mesmo, Iaguinho? Isso mesmo, as subdivisões. Então, vamos começar pelo nosso querido cérebro. O cérebro é a parte mais desenvolvida do encéfalo humano. E muita atenção, ele pode ser dividido no telencéfalo e também no diencéfalo. Calma, vamos por parte. O telencéfalo é composto por depressões denominadas sulcos e também pelos giros cerebrais. Ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e também o hemisfério esquerdo, e que são separados por uma fissura, a fissura longitudinal. Porém, os hemisférios permanecem conectados por inúmeros feixes de fibras nervosas, denominado de corpo caloso. E cada hemisfério é dividido em 4 partes, ou lobos. Mas essa é bem facinho. Se você não perdeu a aula da nomenclatura dos ossos do crânio, você vai se dar muito bem nessa, porque os lobos têm os mesmos nomes dos ossos do crânio. Porém, muita atenção! Pode ser que nos estudos de vocês encontrem que os hemisférios são divididos em 5 lobos. Isso se deve a alguns autores incluírem um lobo a mais, que é conhecido como o lobo da ínsula. E galera, a região mais externa do cérebro tem uma coloração mais acinzentada, a famosa substância cinzenta, que é formada por corpos de neurônios e que é conhecida como córtex cerebral. Já a região mais interna tem uma coloração mais esbranquiçada, a famosa substância branca, que é formada pelos axônios dos neurônios. E a outra parte que forma o cérebro é o nosso querido diencéfalo, que se localiza na parte central cerebral. E mais uma vez, muita calma nessa hora. O diencéfalo pode ser dividido
e ele pode ser dividido no tálamo e também no hipotálamo. O tálamo é composto por inúmeros corpos celulares que têm como função transmitir as mensagens sensoriais ao córtex cerebral. Já o hipotálamo é uma estrutura cerebral muito pequena, mas de extrema importância, pois ela atua no controle da temperatura corporal e também no controle hídrico, dentre muitas outras funções. Muito bem, galera! Então, nós acabamos de ver algumas divisões e estruturas que formam o nosso querido cérebro. Agora, veremos outro componente que forma o nosso querido encéfalo. Agora veremos o tronco encefálico. O tronco encefálico conecta a medula espinal às estruturas encefálicas. E adivinha só, ele pode ser dividido em 3 partes. A parte superior, conhecida como mesencéfalo, a parte intermediária, conhecida como a ponte, e também a parte inferior, conhecida como bulbo ou medula oblonga. O mesencéfalo é o segmento mais curto do tronco encefálico. Ele recebe informações referentes aos músculos e participa no controle das contrações musculares. Já a ponte tem relação com as funções cerebelares de movimento e também de equilíbrio. E o bulbo, esse é importante, viu? Pois no bulbo nós encontramos os centros vitais que controlam, por exemplo, a respiração e os batimentos cardíacos. Pronto! Já vimos o tronco encefálico, o segundo dos 3 componentes que formam o encéfalo. Agora é só finalizar. Vamos ver o último componente que forma o encéfalo, o nosso querido cerebelo. O cerebelo que é extremamente importante, integrando a parte sensorial e também a motora. Ou seja, ele participa coordenando todo o movimento corporal. E também ele atua controlando o equilíbrio e também a postura. E quais as divisões do nosso querido cerebelo? É mesmo, o cerebelo não tem subdivisões, é muita subdivisão que a gente até se confunde, não é mesmo? Mas não se preocupa, dá uma olhadinha nesse esquema caprichado. Muito bem, galera, então olha aí o nosso resumão. Galera, o encéfalo é a parte superior do nosso querido sistema nervoso central. E ele pode ser dividido em 3, no nosso querido cérebro, no tronco encefálico e também no nosso querido cerebelo. Galera, o cérebro pode ser dividido, começou as subdivisões. O cérebro pode ser dividido no telencéfalo e também no diencéfalo. Lembrando, o telencéfalo que é composto pelos sulcos e pelos giros e que ele é dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. E cada hemisfério pode ser dividido em 4 lobos, que são as nomenclaturas dos ossos do crânio. Mas lembrando, vocês podem encontrar nos estudos que os hemisférios podem ser divididos em 5 lobos. Isso se deve a alguns autores considerarem o lobo da ínsula como essa 5ª parte. E a outra divisão do cérebro, o nosso querido diencéfalo, também pode ser subdividido, haja subdivisão. Mas calma, ele pode ser dividido no tálamo e também no hipotálamo, o tálamo que recebe as mensagens sensoriais e envia ao córtex cerebral. Já o hipotálamo atua na regulação da temperatura e controle hídrico. Tanto o tálamo e o hipotálamo têm muitas outras funções. Galera, vimos o cérebro. Agora, chegamos na outra divisão do encéfalo, o tronco encefálico, que conecta a medula espinal às estruturas encefálicas. Galera, o nosso querido tronco encefálico também pode ser subdividido, e ele pode ser subdividido em 3. A sua parte superior, conhecida como mesencéfalo, que recebe informações referentes aos músculos, participa no controle de contrações, entre outras funções.
a sua parte intermediária, que é a ponte, que tem relação com funções de movimento e equilíbrio, e também o bulbo, muito importante, pois nele encontramos alguns centros vitais, como o centro respiratório e vasomotor. E, para finalizar, temos a última divisão do encéfalo, que é o nosso querido cerebelo. Esse daí bem legal quando a gente está estudando, né? Porque ele não tem as subdivisões. O cerebelo que participa na coordenação dos movimentos corporais, além do equilíbrio. Galera, eu sei que é bastante subdivisão, mas é só você ver mais algumas vezes que isso daí vai ficar bem facinho na sua memória. Muito bem, galera. E aí, craques no nosso querido encéfalo? Lembrando, o nosso sistema nervoso central é dividido no encéfalo, que vocês já estão por dentro, e também na nossa querida medula espinal. E aproveitando, convido vocês a assistirem à próxima aula, que nós veremos tudo sobre a medula espinal. Se você gostou, não esqueça de dar aquele famoso joinha para fortalecer o canal. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber as atualizações do canal Neurogênese. E convidamos vocês a conhecerem as nossas redes sociais, principalmente a nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima! Veremos o nosso querido Ele pode ser dividido no cérebro, Agora, veremos um dos outros componentes que formam o nosso cérebro. Na regulação da temperatura corporal, e também ele é formado pelas células da glia, que tem como função o controle da composição iônica, a